Muito bom dia a todos. Estamos iniciando o segundo dia do nosso evento vinculado à Academia do Associativismo, uma parceria entre a CACB, o SEBRAE, a SafeWeb e a WebCia. Hoje nós temos aqui a ilustre presença do nosso presidente George, que saudará a todos antes que a gente comece a nossa palestra, o nosso tema de hoje. Presidente George, por favor. Obrigado, Eduardo. Eu queria cumprimentar a todos vocês, dar um bom dia muito especial nessa manhã de quarta-feira, aliás, de terça, né? E queria dizer da importância dessa parceria entre a SafeWeb, a CACB, o SEBRAE Nacional e os nossos parceiros da WebCia, que estão nos propiciando esse link com a Zoom, e dizer da importância, Pascal, desse evento que nós estamos fazendo para as nossas associações comerciais, para os dirigentes, para os nossos colaboradores. É importante esse tipo de treinamento, de informações, para que a gente tenha nas associações comerciais de todo o Brasil, para que eles enxerguem o momento novo que nós estamos vivendo, a necessidade de um treinamento específico e, principalmente, a parceria entre a CACB e a SafeWeb. Esse é o principal objetivo dessa Academia do Associativismo, que nós esperamos, após essa semana de encontros, de palestras, como hoje aqui a professora Pascal vai nos fazer, que nós possamos ter uma continuidade desses trabalhos usando essa ferramenta que hoje é muito mais fácil a gente atingir o país inteiro ou o mundo inteiro, mas principalmente no nosso caso, onde nós estamos presentes em praticamente todos os municípios do Brasil, em 2.300 associações comerciais, e atingir o maior número possível das nossas entidades, mas também dos nossos associados. Como você dizia há pouco, as associações comerciais têm uma representatividade muito grande. Nós atingimos todo tipo de empresas, comércios, serviços, indústria, agricultura, todo tipo de empresas podem se associar às associações comerciais do Brasil nos estados. Então, eu queria agradecer à SafeWeb pela iniciativa deste projeto, que veio casar com o projeto Transformar, com o projeto Empreender, com a CBMAI, enfim, com toda a estrutura que a CACB e o SEBRAE Nacional desenvolvem para que nós possamos chegar muito mais perto dos pequenos empresários, das associações comerciais, chegar mais perto do Brasil real. Então, eu queria cumprimentá-los nessa manhã, agradecer ao Jonas pela sua participação, por ontem ter nos substituído. Eu estou aqui em São Paulo hoje, ontem estava num evento da ABAD, da Associação Brasileira de Atacadistas, e exatamente no horário nós tínhamos um debate entre o secretário Carlos da Costa e o presidente da ABAD, juntamente com Jorge Luiz, que cuida do projeto do Custo Brasil. Então, foi impossível compartilhar com vocês esses momentos ontem. E hoje, eu já tive algumas reuniões agora de manhã, e daqui meia hora eu tenho uma reunião e um almoço na Câmara de Comércio Brasil, Países Árabes. Então, queria desejar, igual ontem, sucesso no nosso evento. Tenho certeza de que todos estão aproveitando. Vi algumas colocações de ontem e acho importante a continuidade desse projeto. Parabéns, Eduardo, por estar nos ajudando a formar, e principalmente ao presidente Jonas, que é nosso diretor financeiro e presidente da Federação das Associações Comerciais do Mato Grosso. Lucas, bem-vindo pela SafeWeb, e que a gente possa ter sucesso
nessa parceria, como já é um sucesso. Obrigado. Obrigado, presidente. Quero registrar aqui também na sala a presença do nosso amigo, parceiro, Gilberto, né, analista do SEBRAE. Ô, Gilberto, bom dia, amigo. Tudo bem? Como vai, presidente? Tudo bem? Bom dia, Gilberto. Satisfação em revê-lo. Tudo bem? Como vai, Jonas? Tudo bem? Bom te ver de volta depois dessa pandemia maluca aí. Esteja em paz. A quem eu já aproveito ao cumprimentá-lo e passo a palavra para ele também saudar o nosso que aqui está hoje. Bom, de maneira bem rápida, eu não vou me estender aqui. É muito bom estar entre amigos, né? Desde que eu entrei no SEBRAE em 2015, a CACB é a minha segunda casa, né? Nós estamos juntos já há bastante tempo, trabalhando inicialmente com mediação e arbitragem durante muitos anos, né? Agora trilhando esse caminho do desenvolvimento territorial, um projeto muito bonito, que é o projeto Transformar. Realmente é uma crença, e como eu sou do SEBRAE, eu sou até suspeito de falar, mas a crença de que são os pequenos negócios que realmente movimentam esse motor chamado Brasil, a economia brasileira, ela torna cada vez mais imperativo, né, que o associativismo se espalhe, né? O pequeno sozinho ele não é nada, e eu sei disso. Minha esposa era pequena empreendedora e realmente sozinho a gente não é nada, e quando se associa a gente vê o poder, né, que o associativismo traz. E, nesse sentido, cada vez que a gente consegue aumentar o nível de conhecimento, de habilidades, né, de atitudes, o famoso chá dos recursos humanos, dentro das associações, né, fazendo com que os seus gestores, né, que os seus técnicos sejam cada vez mais preparados e atualizados na temática do pequeno negócio. Isso auxilia o nosso convênio, obviamente, mas em primeiro plano ao Brasil. O Brasil não tem um horizonte fácil pela frente, né? A gente tem visto aí muitos memes dizendo como é que a gente vai sair de 2020 se cancelaram as festas de Réveillon. A gente tem que conseguir sair de 2020 e ir para 2021, mas tem um outro meme também que mostra as pessoas atrás de uma pilastra abrindo a porta de 2021, assim, sem saber o que a gente vai encontrar lá. Mas uma coisa a gente sabe, né, que a luta pelo pequeno negócio, né, pelo ambiente de negócio mais propício aos pequenos negócios, ela vai continuar. E nisso a parceria SEBRAE-CACB ela é inestimável. Então eu agradeço aqui esses poucos minutos, eu não vou me estender demais. Desejo sucesso. A Academia do Associativismo é uma vitória muito grande, né? E assim como a CBMAI e as iniciativas da CACB em prol dos pequenos negócios. Desejo a todos, né, um excelente curso, um excelente evento, e se precisarem, estamos aqui em Brasília para auxiliar. Muito obrigado, Gilberto, e você faz parte dessa construção. Tá? Gostaria de saudar e convidar para fazer também, dar bom dia para todo mundo, o Lucas Medeiros, hoje representando aqui a nossa parceira nesse evento também, a SafeWeb. Bom dia a todos, pessoal. Quero cumprimentá-los aqui, presidente Jorge, presidente Jonas, nosso querido Eduardo, Bortolin, Luciano, em nome aqui do Luciano, nosso diretor de negócios, do senhor Luiz Carlos Zancanella, nosso presidente. Quero cumprimentar a todos, agradecer também a presença aqui da Alcon, né, na presença da nossa querida professora Pascale, que vai hoje nos dar uma aula aqui. A gente concebeu a ideia desse evento em conjunto
exatamente corroborando aqui com as palavras do nosso querido Gilberto, com a intenção da gente poder aproveitar, né, esse período, final do ano. Foi um ano difícil, não foi um ano fácil, foi um ano desafiador para todos, mas para que a gente possa ir para esse final de ano com uma mente positiva, né, com foco, e a gente retomar os negócios, a gente conseguir recuperar esse período que não foi um período fácil. E eu concordo também com as palavras do Gilberto, de que a força realmente ela está nas pontas, ela está, né, no pequeno negócio, né, aí espalhada por todo o Brasil, e que são associados nossos, né, das associações comerciais. E as associações comerciais têm uma força imensa, né, em cada município que estão. Elas representam realmente esse apoio para o pequeno, essa força para o pequeno. Então, para nós é uma grande satisfação, uma grande honra, não só termos essa parceria com a CACB, né, e como também poder estar aqui hoje com vocês, tá? Então, da mesma forma que ontem foi um primeiro dia muito, muito positivo, a gente saiu daqui bem empolgado, bem animado. Hoje também, com certeza, será um novo dia bem forte, bem interessante para nós, tá? Então, bem-vindos a todos, estou aqui à disposição. Um abraço. Obrigado, Lucas. Quero cumprimentar o Bortolin, nosso executivo de produtos e serviços, que está conosco na sala, a Elizabeth, né, da equipe de marketing aí da SafeWeb, o Luciano, você cumprimentou, acho que ele precisou sair, e nossa equipe de suporte aqui da WebCia, né, que está nos provendo esse serviço aqui com a Yara, com o Felipe, e deixo o meu abraço para o presidente Orlando, né, que é um parceirão que a gente tem aí nessa jornada. Presidente Jonas, por favor, dê seu bom dia também. Assim, a nossa palestrante, Pascal, não vai falar desse jeito aí, não tomando o tempo dela. Gente, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos, desejo sucesso total na nossa palestra, nos nossos eventos que estão acontecendo durante toda essa semana, e queria dizer da satisfação de encontrar o Gilberto, de novo, fazia muito tempo que não ouvia. Gilberto, Deus te abençoe, te proteja, sempre te fortaleça, tá? Um abração, foi muito bom te ver aqui, estou até emocionado, tá? Obrigado. Felicidades. Bom, gente, então agora, professora Pascal, é contigo. Seu microfone está desligado. Aí. Pronto, agora estão me ouvindo? Tá Maravilha. bom. Jonas, não se preocupa não, viu? Porque esse quebra-gelo inicial é tão importante quanto a palestra. E eu fui legal, obrigado. Retomando há tempos, eu não via o Lucas, ver o nomezinho da Beth ali também, achei muito legal. O pessoal da SafeWeb, que pessoalmente fazia tempo que eu não via, né? Então, pelo menos no digital. Então, achei bárbaro que vocês puderam se apresentar e reforçar os vínculos, desejar tudo de bom nesse evento. Adorei. Cada um que falou agregou com certeza aí. Só brilhantou, Jonas, não te preocupa. Buenas, pessoal. Então, bom dia. São 11h15 aqui no meu relógio. A gente tem agora uma super missão pela frente, que é dar vazão, dar continuidade à academia, que ontem já teve um start, como disse o Lucas, super bacana. Eu fiquei sabendo nos bastidores aí que o pessoal reagiu positivamente, que saiu motivado. Olha a responsa que eu tenho hoje, hein? O assunto é outro, mas é tão importante quanto. Eu vou compartilhar a tela para que a gente acredita, né, que tendo a imagem, cria-se uma lógica, facilita para acompanhar o conteúdo, e todo aquele protocolo que já se seguiu ontem de perguntas ao final, a gente faz hoje também, para que haja a devida fluidez aí no nosso bate-papo. Bom, compartilho tela e a gente já volta a se falar. Só um pouquinho. Aí vocês me dizem se está tudo bem. Está na tela. Está na tela, Academia do Associativismo, jura? Então vamos lá, pessoal. O tema do nosso bate-papo hoje é gestão da Customer Experience. Olha só esse nomezinho, né? Todo cheio de diferenciação aqui. O meu objetivo é justamente tornar simples, né? Simplificar, traduzir de um jeito acessível, factível para todo mundo que me escuta. E tem um protocolo inicial de apresentação e a gente já entra no tema. Eu me chamo Pascal Terrabeck, eu sou gaúcha de Porto Alegre, mas eu moro em Santa Catarina há bastante tempo. Eu trabalhei anos como gerente de marketing de várias empresas.
acabei enveredando para consultoria nos últimos 12 anos, me especializei em gestão do comportamento consumidor e experiência do cliente, enfim, e nesse trabalho de consultoria eu sou parceiraça da Alcon. A Alcon, que é parceira da SafeWeb, claro, que tem aí no seu escopo, no seu portfólio, um monte de empresas que muito nos orgulham, além da SafeWeb, e a gente costuma trazer, não é para se exibir não, mas é porque às vezes entre um comentário e outro, a gente cita exemplos, cases, situações que acabaram ocorrendo dentro dessas organizações onde a gente teve a oportunidade de aprender, né, de desenvolver algum trabalho. Então, eu falo um pouco rápido, se tiver rápido demais, vocês peçam aí no chat para dar uma diminuída na velocidade, e aí eu me seguro. Mas é porque se a gente ficar muito devagar, sabe como é que é, né? O pessoal começa a dormir, mexe no celular. Então, vamos assim, ó, coluna ereta, foco total, para a gente poder tirar o máximo proveito do nosso bate-papo. A gente começa, pessoal, sugerindo, né, uma grande reflexão. Todos os colegas que vierem aqui certamente vão começar com esse olhar para fora, que é bem importante antes da gente entrar na especificidade do tema. E quando a gente olha para fora, não é de agora, nos últimos 2 anos, quando a gente fazia palestra sobre temas ligados à venda e atendimento, a gente sempre começava dizendo que a palavra de ordem não tem outra, é mudança, né? A gente tem vivido e falado sobre isso nos últimos tempos mais do que nunca. Mudança de todos os tipos e formatos, muda o jeito de comprar, de vender, de se comunicar com o cliente, no caso de vocês com o associado. A gente fala de indústria 4.0, de internet das coisas, de transformação digital, inclusive tem uma colega que vem para falar sobre isso. Então, a mudança, esse cenário, esse contexto, no mínimo incerto, frágil, mas cheio de oportunidades, é o que todo mundo está vivenciando hoje, seja dentro das associações que me escutam, ou, por que não, lá na ponta no nosso associado, seja ele varejo, prestador de serviço, né, um comércio, ou, por que não, até um industriário. E ao falar de mudanças, pessoal, claro que não tem como fugir das mudanças que afetam o comportamento do consumidor. Ou, no nosso caso aqui, vamos sempre fazer a tradução, a customização. Estou falando do consumidor, mas a gente pode fazer essa análise para o comportamento do meu cliente associado também. Então, inclusive, o Sebrae, que está muito bem representado, foi uma das minhas fontes de informação ao longo de pandemia, de crise epidêmica, de tudo que a gente está vivendo, por conta de compartilhar tanta informação bacana, tanta pesquisa atual sobre comportamento de consumidor. E ali a gente aprende cada vez mais, né? Aqui, esse consumidor hoje está muito mais exigente, muito mais bem informado, muito mais crítico, muito mais assediado, se sentindo, né? A última bolachinha do pacote, todo mundo quer atrair esse cliente, seja ele o associado ou o cliente do nosso cliente. É um consumidor que hoje, em tempos de pandemia, está muito voltado ao lar. Um consumidor que preza pelo bolso, sim, ele pode estar mais apertado e, por conta disso, ele tem uma consciência maior do valor do seu dinheiro. Decisões mais racionais, menos emocionais em tempos de pandemia. É um consumidor, claro, que preza pela sua segurança, pela sua proteção. Ele não vai se aproximar de empresas, marcas que não passem essa tranquilidade de que estamos, sim, preocupados e cuidando de você. É um consumidor, pessoal, com características que, no mínimo, tornam a vida de quem lida com ele mais desafiadora, porque a gente tem que entender desse comportamento, né? Se a gente quiser realmente entregar soluções que agradem, que fidelizem esse cliente. Quando a gente vai para o associado, não é muito diferente, né? Passando por situações de crise, mais exigentes, bem informados, exigindo da gente, enquanto instituição, enquanto associação, soluções que realmente impactem no negócio deles. Mas vamos continuar essa abordagem de análise e vamos chegar num outro elemento que é bem impactante. Esse cliente ou esse consumidor, hoje a gente diz que ele tem muito mais necessidade de voz do que ele tinha um tempo atrás. Então, ele tem esse afã de compartilhar experiências. Ele quer contar para todo mundo experiências positivas ou negativas que ele tem com as empresas, com as marcas ou, por que não, com as associações comerciais. E é claro que vocês já devem ter se ligado que compartilhar experiências negativas parece que dá muito mais ibope em tempos de rede social do que as positivas. A gente contar
que não foi bem atendido, que teve uma situação ruim, que não entregaram um produto ou que teve atraso, isso parece que dá mais ibope do que compartilhar algo que foi positivo, que foi bacana ou que estava envolto de cortesia, de um atendimento legal. E aí, pessoal, sabe o que eu sempre busco informação? Lá no Reclame Aqui. Acreditem se quiser, mas o Reclame Aqui tem uma média de 20 milhões de acessos por mês. É uma média de 600 mil por dia. Claro que dentro desse escopo grandão, a gente tem acessos daquele que quer compartilhar um problema, quer reclamar, quer ver os seus direitos garantidos. E a gente tem também muito acesso de quem vai em busca da reputação das empresas e marcas. Eu quero ir lá para saber a quantas anda a imagem dessa marca ou a facilidade de uso desse produto. Será que estão reclamando? É claro que quando a gente olha para o nosso métier, para as nossas associações, a gente também tem que estar super ligado com essa preocupação com reputação, com marca, com imagem, porque tudo conta hoje. Não é só o produto, não é só entregável, não é só embalagem. Aquilo que faz parte da minha postura, do meu comportamento. A gente tem toda semana situações no Brasil de empresas e marcas que pecam em alguma questão comportamental e que acabam impactando, sim, na sua imagem, na sua reputação perante a sociedade. Então, tudo isso hoje está, assim, em polvorosa. Nunca se falou tanto sobre isso. As empresas, vamos pensar assim, as equipes comerciais de atendimento, já sabiam que atender bem era importante, mas hoje é uma questão de sobrevivência, ou, para falar bonito, condição sine qua non de sucesso. Se eu não invisto em relacionamento, em atendimento, em serviços de primeira para quem eu chamo de cliente, seja lá o consumidor, cliente do meu associado ou ele próprio, se eu negligencio isso, a chance de incorrer em problemas ou afastar cliente é bem grande. Agora sim, né, pessoal? Esse empoderamento todo do cliente, essa necessidade de negociar, de ver seus direitos garantidos, querer vantagens, tudo isso que a gente vê quando negocia com o associado ou quando ele negocia com o seu cliente lá na ponta, não pensa que esse empoderamento todo é de agora, é de anos atrás. Vem de um tempinho para cá, sabia? Se a gente tivesse tempo para enveredar pela história do atendimento ou da experiência do cliente, eu iria entrar mais no detalhe. Mas, de uma forma en passant, eu queria só fazer um breve flashback. Essa história de atendimento, de tapete vermelho para cliente, de investir em cortesia, em retenção, é do século XXI para cá que ficou mais forte, sabia? Lá atrás, se a gente for pensar assim, vamos pensar Idade Média, Revolução Industrial, tudo que aconteceu na história tinha a figura do cliente de uma maneira muito desprivilegiada. Ele não tinha importância no contexto, não. As empresas não estavam nem aí para seus desejos e necessidades. Ah, eu vou fazer o que eu tiver afim, quer, não quer, tem quem queira. Parece loucura, mas é porque tinha muito mais demanda do que oferta num contexto de baixa competitividade. Então, as empresas da época, e aqui eu estou indo para século XVIII, XIX, é natural que se dessem bem, mesmo que negligenciassem essa figura tão importante que é o cliente. Se eu for assim pensar em alguns marcos, só para nos situar na história, olha só que interessante. Pós-Segunda Guerra Mundial é que começaram alguns movimentos marcantes para chegar no que é hoje desse tapete vermelho que a gente coloca para cliente, né? Desse empoderamento todo. Vamos pensar assim, ó, que pós-Segunda Guerra Mundial existia já um cenário de alta competitividade. Então, as empresas já tinham que tentar atrair esse tal de cliente. Não era tão simples assim, ter produto bastava que desovava meu estoque. Não. Nos anos 70, teve um marco, que foi o início do telemarketing nos Estados Unidos, e depois se disseminou para todo mundo. E por que o telemarketing no marco do atendimento ao cliente? Porque lá, por conta de uma crise, eu tinha que trazer esse cliente de volta. E eu começava a usar o meu caderninho para atrair esse cliente, que nada mais é do que o nosso marketing de relacionamento hoje. Vamos ligar para ele, vamos chamar para os eventos, vamos mostrar que vale a pena ser nosso parceiro. Esse trabalho de atrair o cliente para uma nova compra, por exemplo, começou lá nos anos 70, vindo hoje a ser algo extremamente importante nas organizações. Nos anos 80, pessoal, o boom dos eletrônicos teve mais um marco interessante.
O tal presidente do Walmart na época, Sam Walton, disse uma frase que ficou célebre. Disse ele assim: só existe um chefe nas organizações, o cliente. Imagina, na época não tinha rede social que nem hoje, né? Senão teria se disseminado mais rápido. Mas mesmo assim foi impactante para fazer as empresas repensarem qual que é a essência do meu negócio. O que mais importa? Sim, é o cliente. Começou lá e isso se disseminou de uma maneira avassaladora. Nos anos 90, a gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem início da internet, e lá no século XXI, na virada, é que a gente começa a falar, acreditem, em experiência do cliente ou experiência do consumidor. É quando se investe mais em pesquisa, é quando se busca entender os detalhes desse comportamento, e aí é que nasce todo esse papo que a gente tem de empoderamento, né? De precisar fazer aquilo que realmente impacte numa experiência positiva para o cliente. Então, quando a gente fala sobre isso de uma maneira tão assim natural, às vezes é bom a gente parar e pensar, gente, não faz tanto tempo assim que a gente acordou para isso. Houve um tempo de cliente negligenciado, que bom que isso já passou. Agora sim, né, pessoal, a experiência do cliente, que é essa terminologia que está tão na moda, CX, Customer Experience, tanto faz, a gente fala em experiência do cliente, é a mesma coisa e facilita a nossa vida. A gente tem que entender o seguinte, ela começa com um olhar sobre a jornada do consumidor, ou no nosso caso, a jornada do nosso cliente associado. Esse é o cerne da questão. Falar em experiência do cliente é entender todas as interações dele, todos os tipos de experiência, de emoção, de tudo, em cada ponto de contato com a minha empresa ou com a minha associação. Vou traduzir. A gente chama de touch points. Touch points são todos os pontos de contato de um cliente com uma marca ou com uma empresa, antes, durante e depois da aquisição de um produto ou de um serviço. Então, se eu tiver, a empresa que for e quiser aplicar CX, aplicar os conceitos de experiência do cliente, eu tenho que começar por aqui, mapear a jornada. Vamos tentar entender? Posso estar falando da CACB, tudo bem. Quais são os pontos de contato do associado conosco? É por telefone, é por e-mail, é nos eventos digitais, nos eventos presenciais. Que áreas interagem com ele? É a área de vendas, é TI, é a área de... é o presidente. Quando eu analiso esse mapeamento, eu preciso ter ciência, clareza, a quantas anda a experiência desse associado em cada ponto de contato dele com a CACB, ou cada ponto de contato lá do associado com a minha instituição, com a minha associação comercial. Se eu tenho a clareza, eu preciso sensibilizar o meu time de que todo ponto de contato é importante. Todas as interações precisam ser de alto nível, para que a gente não incorra num problema onde ele tem contato com A e fica com uma experiência positiva, uma imagem ótima da gente. Tem contato com B, já não é a mesma coisa. Aí todo o esforço do contato anterior fica comprometido por conta de alguém no meio do caminho que está descomprometido ou que não enxerga esse associado como tão relevante assim. Então é muito importante e facilita se a gente olhar lá na ponta para o cliente do varejo, vamos pensar, só para facilitar o mapeamento. Olha só como fica mais fácil. Eu tenho uma determinada loja e eu quero fazer um mapeamento da jornada do meu consumidor. Então, antes da compra, eu sei que ele vai ter contato, por exemplo, com o YouTube para pesquisar, ele vai entrar no meu site. Olha a importância de ter um site bacana que venda uma imagem positiva no início. Ele pode ter contato nas redes sociais no geral. Depois, quando ele adquire o produto, ele pode ter contato com a minha empresa via e-commerce, ou na loja física, ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou no telefone. Olha quanta gente dentro da minha equipe que faz essas interações e que precisa vender uma imagem de alto nível. Se não, uma interação é boa, outra é ruim, a outra compromete, e no meio do caminho ele desiste. E lá no pós-venda, eu vou ter contato para uma eventual assistência, para uma dúvida, para uma recompra e por aí vai. Senhoras e senhores que me escutam hoje, se eu pedisse para botar no chat, não precisa. Se vocês acham que um elemento da jornada, fazendo meia boca, compromete a imagem da minha empresa, tenho certeza que todo mundo responderia sim, porque é verdade. Se a gente for para o exemplo mais singelo, pode ser um restaurante.
Eu falo com alguém para reservar mesa e acho muito educada. Eu chego no dia combinado, alguém abre a porta, tapete vermelho, garçom educado, música ambiente maravilhosa, comida não podia ser melhor, a conta que cabe no bolso, o vinho foi uma excelente indicação, tudo muito bom para que a experiência seja positiva. Se na saída, lá onde eu deixei o meu carro, no estacionamento do restaurante, o manobrista for grosseiro ou tiver um leve arranhão na minha porta, eu já saio pé da vida e todo aquele ambiente pró-experiência positiva do cliente fica comprometido por causa de um elemento. Eu dei esse exemplo pela singeleza, mas a gente tem que pensar, claro, nas associações comerciais e no contato com o associado, como é importante, né? Cada ponto de interação ser de alto nível, envolver todo mundo nessa postura, senão, mais ou menos, a gente já viu, compromete tudo de bom que os outros fizeram. Mas me acompanhe que tem mais coisa importante. Quando eu faço essa análise, não são apenas processos, tá? Eu não quero ver quais são os processos que o associado segue até que a gente ofereça uma solução, ou o cliente... Não é exatamente isso. Eu preciso estar de olho nas sensações, nos sentimentos daquele que eu chamo de cliente. Ele tem frustração, satisfação, alegria, surpresa. Ele tem algo surpreendente ou é algo que faz ele repensar a parceria? Então, é muito importante. Falar de experiência do cliente, começa por aí. Mapeamento da jornada. Agora, olha só, pessoal, nessa questão toda de jornada, eu lembro que muitas vezes lá na ponta, né, falando lá do cliente, do varejista, do comércio e tal, como muitas vezes eles esquecem um elemento da jornada, que é quem eventualmente faz uma entrega na casa do cliente. Então, por exemplo, a gente tem cliente de imóveis planejados que durante muito tempo não deu muita atenção para o time de montadores. E aí, quando vinham as pesquisas, os clientes diziam que não queriam recomprar nem indicar, por quê? Não, o vendedor foi maravilhoso, não, o produto é de qualidade, a marca, então, nem se fala. Mas a hora da montagem era um calvário. O exemplo da montagem é para a gente ver como, mesmo que tudo rode bem, aquele que às vezes é terceirizado, que não está engajado no meu time, nos meus valores, acaba pecando numa prestação de serviço, que também pode comprometer a marca como um todo. Então, o olhar para a jornada é inteiro. É o motorista, Pascale? Sim, tem um motorista saindo na rua lá com o carro todo plotado com o nome da minha associação comercial, meu Deus do céu, e a postura dele está em jogo, tá em jogo, essa imagem também pode te comprometer. O crachá que eu penduro no pescoço e a forma como eu lido com o segurança do banco, a imagem e a postura está na jornada como um todo. Agora sim, por onde eu começo, Paz? Eu que tenho uma associação comercial, ou eu lá na ponta, se for o caso do nosso cliente, né, que tem uma loja, um comércio, então por onde eu começo? Eu gostei dessa história de experiência do cliente. Claro que o tema é vasto, mas eu tentei simplificar, trazendo o seguinte, pessoal, a gente tem que começar, olha só, pela jornada interna, jornada do meu colaborador. Não pensem que uma empresa vai prestar um serviço de excelência para fora, gerar experiências positivas para os seus clientes, se dentro o colaborador está desengajado, frustrado ou não sente que tem experiências positivas dentro da própria empresa que trabalha. Eu sei que às vezes isso é polêmico, tá? Mas eu preciso tocar no assunto. E quando a gente lida, né, com empresas que têm lá na ponta a sua loja, que vai lidar com o cliente, a gente sempre diz, não adianta capacitar esse time para atendimentos mais corteses, educados ou com foco em resultado se eu não olho para dentro antes. Preciso que a minha equipe se sinta respeitada, valorizada, engajada. Que tipo de experiência eles estão tendo hoje? Isso é o nosso olhar para dentro da associação, para dentro da CACB ou para dentro da loja, do comércio do cliente lá na ponta. Então, esse é o primeiro passo, tá, pessoal? Depois, claro, falar de Customer Experience, a gente tem que cuidar para não cair na vala comum e achar, tá, é uma área, então é um projeto, é um cargo, é um profissional. Eu acho que tem alguém com áudio que está dando ruído. Acho que esse alguém viu. Legal.
Então, a gente tem que cuidar para não minimizar nesse sentido. Ah, eu tenho que contratar alguém de CX? Eu tenho que ter uma área com 10 pessoas? Calma, é muito mais um mindset voltado à experiência do cliente do que uma estrutura. É claro que em grandes empresas, eu ter pessoas qualificadas para CX vai me ajudar em vários aspectos. Mas o mais importante é a cultura do foco no cliente. É ter uma empresa que, sim, olhar para a experiência do cliente e promover melhorias nela é o nosso dia a dia, Pascal, é um desafio, não do marketing ou de vendas, mas de todas as áreas. E aí, pessoal, olha só, eu trouxe alguns cases, alguns exemplos que eu acho que podem ilustrar esse papo todo. O Jeff Bezos da Amazon, ele usa uma metáfora e fala isso nas palestras que eu acho bem legal. Ele diz assim, ó, nós somos completamente voltados à experiência do cliente. E você sabia, diz ele, que nós usamos a metáfora da cadeira vazia nas nossas reuniões? Primeira vez que ele falou, eu achei aquilo uma loucura, né? E aí ele explicou. A cadeira vazia seria como em qualquer reunião da associação, por exemplo, da minha entidade, qualquer reunião eu ter sempre uma cadeira vazia. Para quê? Para que a gente materialize a figura do cliente representado por aquela cadeira. E à medida que a gente conversa, toma decisões, faz cortes, mudanças, a gente tem que parar e pensar. Ele, cliente ou associado, se tivesse sentadinho ali, o que ele diria sobre isso? Ele ia gostar? Qual o impacto dessa nossa decisão, disso que a gente está falando aqui na nossa reunião, na vida dele? Então, a metáfora da cadeira vazia ela é muito legal, porque no dia a dia, muitas vezes, a gente esquece de considerar, só um pouquinho, a gente está fazendo um projeto, a gente está fazendo mudanças, a gente está promovendo, seja o que for, de modificação em processos, pessoas, enfim. O impacto disso na vida dele, que eu chamo de cliente, que eu chamo de associado, é positivo ou negativo? Então, isso é lugar comum se a minha empresa tem mindset voltado à experiência do cliente. Tem mais uns cases que eu separei aqui que eu achei interessante. Starbucks, pessoal, que todo mundo conhece, super voltado à experiência do cliente, né? O que o cliente que vai no Starbucks busca? Ah, ele quer sentar horas, ele quer tomar aqueles cafés carérrimos, mas não tem problema, porque ele tira a foto e bota na rede social, ele quer música ambiente, ele quer um Wi-Fi que funcione. Só que em tempos de pandemia, Starbucks teve que repensar os seus conceitos. E sim, investiu na experiência do cliente, mais voltado à agilidade, conveniência, e aí temos os drive-thru em várias partes dos Estados Unidos. Por quê? Porque em contexto diferente, a experiência do meu cliente, pensando em Starbucks, ela não é a mesma. E eles mostraram que estão sempre buscando identificar mudanças de comportamento e acabaram expandindo a rede nesse outro formato, que até então a gente não pensaria, né? Que eu não vou sentar, não vou ficar horas lá naquele sofá confortável trabalhando. Repensar a experiência faz parte do desafio. Depois a gente tem a Zappos, que é uma grande rede, comércio eletrônico, né, de roupas, acessórios. Por que eu botei a Zappos? A Zappos também se posiciona no mercado como super preocupada com a experiência do cliente. E eles investem muito em treinamento do time de telefone. Olha que interessante. Eles dizem para o time de telefone que quando o cliente liga, porque um produto chegou errado, atrasado, ou ele tem dúvida, que eles não podem nem de perto ficar sendo, digamos assim, relacionados ao telemarketing de antigamente, ao televendas, ao saque, que é chato, que é robotizado e frio. Então, eles precisam mostrar ao telefone que eles são humanos, que eles são gente boa. Então, eles não têm tempo, pressão do tempo para conversar com esses clientes, não. Eles têm que levar uma conversa de amigos, falando sobre o produto, a solução, mas por que não? Perguntando sobre a vida, sobre os cachorros, sobre a pizza e por aí vai. É um jeitão Zappos de mostrar que a experiência do cliente pode ser importante até no telefone. E eles têm um esquema que eles têm alta confiança no cliente. Então, se o cliente diz assim, olha, sempre que eu compro sapato na tua loja virtual, chega aqui e eu vejo que ou tá pequeno ou tá grande. Seria tão bom se tu pudesse me mandar 3, 4 pares de numeração diferente para eu decidir? Isso é uma experiência boa para ti? Ok, então a gente faz. E aí o cliente escolhe e devolve. Relação de confiança acima de tudo. Quando a gente pensa em termos de Brasil, a gente fica, não, só um pouquinho, isso vai dar problema. Mas não julguemos, vamos só entender até quantas vai
o foco na experiência positiva do cliente. Não podia deixar de falar da Disney. A Disney é órgão puro em termos de atendimento, né, pessoal? Eu mesmo já pude fazer vários treinamentos com a Disney. E é muito legal uma parte da Disney que diz assim, os principais artistas não são as princesas, o Mickey, Pateta e tal. Os meus artistas aqui é o pessoal da limpeza, é o pessoal que dá informação, é a recreacionista lá que está com as crianças. Esse time de artistas tem o dobro de capacitação, porque eles não usam máscara e fantasia e precisam gerar experiências positivas para os clientes, mesmo com dor de barriga, com cansaço, com chuva, com sol, porque eles entendem que o cliente que vai lá vai para ter experiência feliz e eles precisam fazer parte disso. Então é muito legal, certamente todo mundo já conhece o case da Disney, mas nunca é demais a gente revisitar para se inspirar, né? Aqui, para terminar, os cases, o Nubank, não estou fazendo propaganda para o Nubank, mas também, quando entra como um banco digital, entra com essa pegada de experiência, de tratar os clientes pelo nome, de forma humanizada, num jeitão menos burocrático, mais acessível, né? Super focado nisso. Netflix também, as plataformas de streaming hoje estão na moda. Quem é cliente Netflix e já teve algum tipo de experiência, eles também tratam como se fossem amigos, querem te ofertar uma série de produtos, de séries que casam com o teu perfil. Então, todos esses exemplos é porque tem pegada na experiência do cliente. Eu me preocupo em entendê-lo e ofertar aquilo que, digamos, combina com o perfil de cada um. A área da saúde, olha só que interessante, eu não podia deixar de mostrar esse case. Já faz uns 2 anos eu assisti uma palestra na demonstração desse case. Uma empresa ligada à área da saúde, um laboratório preocupadíssimo com a experiência negativa da hora da vacina, criançada chorando, pai e mãe desesperado, e eles resolveram investir numa experiência melhor. Foram para a tecnologia, criaram o seu óculos de terceira dimensão, realidade virtual, e fizeram o momento da vacina, que era tão penoso, se transformar em algo bacana. As crianças não queriam ir embora. Procurem no YouTube esse vídeo sobre óculos 3D na vacinação. É emocionante ver as crianças ali conversando com um personagem que vai dizendo para elas, olha, você tem que me ajudar a salvar o planeta, eu preciso que você seja corajoso. Quando termina, a criança, oi, queria continuar. É muito legal. Foco na experiência. Exame de tomografia, se alguém já teve esse tipo de experiência, né? Não é legal, ninguém gosta, e mostram as pesquisas que quando envolve criança, muitas vezes o resultado fica comprometedor, porque se mexe, chora e não gosta. Esse mesmo laboratório, olha que legal, transformou uma experiência ruim numa experiência positiva, com muita criatividade, para que o mesmo exame seja feito com mais tranquilidade, com mais, digamos, menos tensão, que era o jeito que antes acontecia. Bom, pessoal, para quem pensa que CX é só coisa bonita, experiência, sorriso, está enganado, tá? Experiência do cliente é diretamente focado no resultado da empresa em questão, da associação, de quem investir nisso. Essa pesquisa ela é bem atual e eu busquei ela lá no site Mundo do Marketing, que é um portal bem bacana, que traz vários elementos de pesquisa sobre isso. Então, aqui está mostrando que, olha lá o primeiro, esse estudo realizado recentemente mostra que 86% dos consumidores irão pagar mais para receber uma experiência melhor. Eu quero, estou sedento. Pascal, mas as pessoas estão com menos dinheiro. Sim, estão mais cautelosas, cuidando das suas escolhas. Mas não significa que não vão ser atraídas por um atendimento, uma prestação de serviço que agregue. No caso de vocês, quem não vai querer um tipo de relação com uma entidade que me ajude a ganhar dinheiro, que me ajude a empreender, que traga soluções, inovação? Meu Deus do céu, é tudo que eu quero. Faz eu ver mais valor na parceria. Então, CX, experiência do cliente, é foco em resultado. Isso é diretamente ligado a aumentar a venda, retenção, fidelização. Não é só para bonito não, tá, pessoal? Para a gente fechar, que eu estou vendo que o tempo está escasseando aqui, nessa reta final, eu coloquei assim, tá, Pascal, mas eu enquanto entidade, ou eu enquanto varejo, ou eu enquanto empresa que for, como é que eu realizo a gestão da experiência dos meus clientes? Como é que se faz isso? A gente já viu que começa com o olhar para dentro. A gente já viu que eu preciso o tempo inteiro estar de olho
no comportamento desse cliente, no que ele gosta, não gosta, nas experiências que ele tem, em todos os pontos de contato. Mas tem mais uns detalhezinhos que eu preciso compartilhar para fazer sentido para vocês. Então, olha só, quero abraçar o CX. Como realizar a gestão dessa experiência? Separei alguns tópicos mais importantes. Primeiro, preciso de liderança com mindset de CX. Eu não vou ter um time prestando um serviço acima da média, gerando interações super positivas, se a minha liderança não for, assim, digamos, apaixonada por isso. Tem que ser uma liderança que acredita na importância de inspirar o cliente, de causar efeitos positivos, de estar sempre cobrando o seu time para atender melhor, para superar expectativas. Se para a liderança isso não é tão relevante assim, automaticamente o time começa a ver que cumprir os protocolos do dia a dia já está de bom tamanho, vamos combinar. Não pode. Um líder inspirador que acredite que atender bem, gerar experiências positivas é algo determinante para o sucesso da minha empresa, da minha entidade, isso vai fazer a diferença. Um outro ponto na gestão do CX é os indicadores. CX é baseado em indicadores quantificáveis o tempo inteiro. Aqui eu coloquei os mais comuns. Tem o NPS, que é um tipo de pesquisa, né? Se tu me recomenda ou não, para eu saber quem que é promotor da minha marca, ou da minha entidade, ou da minha loja, e quem que é detrator, né? O segundo ali, o INPS, é o mesmo esquema voltado para o colaborador. Eu tenho a CSAT, que é uma pesquisa de satisfação dos meus clientes, para a gente falar lá na ponta para aquele varejista investir nisso, é muito importante, ou para a nossa própria entidade investir também. O CES, que está ali, em inglês é Customer Effort Score, é saber qual o esforço que é feito para conseguir resolver os problemas com a minha empresa, com a minha entidade, com a minha associação. Existe um cálculo, gente, o esforço é descomunal, tira as pessoas do sério, tem que ligar várias vezes, tem que falar com vários, ou não, fala com um e resolve. Tanto faz, é e-mail, telefone, então isso é muito importante. O quanto de esforço eu vou despender para resolver os problemas que surgem. E aí vem a taxa de churn, que é cancelamento, que também se calcula numa estratégia de CX, upsell, cross-sell. Eu vou entrar aí muito numa seara de venda, mas é para reforçar. A experiência do cliente está diretamente relacionado a vender mais, ter resultado, não é para bonito. Aqui a gente fala em capacitação. CX demanda capacitação de todo mundo que se envolve nas interações com o cliente. Não adianta, vamos treinar só vendedor. Se é recepcionista que todo dia está lá de cara feia para receber as pessoas. Opa, não dá. Ou a recepcionista está maravilhosa, mas quando precisa falar com aquele pessoal de TI, de assistência, seja quem for, a experiência é outra. Então, a capacitação, ela não se refere só à linha de frente, mas a todos os pontos de contato do cliente, com a minha marca, com a minha associação, enfim. Tecnologia não tem como fugir hoje, né, pessoal? O mínimo de tecnologia é um bom CRM para que eu consiga fazer a manutenção desses clientes de uma maneira correta, sistematizada. Agora, é claro, lá na ponta, muitas vezes, o associado, se ele é pequeno, é micro, ele vai ter um mínimo de tecnologia, tudo bem. Às vezes, eu fazendo um bom uso de um Excel, direitinho, eu já consigo trabalhar a relação com os clientes de uma maneira mais efetiva. Então, não é que eu tenho que investir em mega sistemas, que bom, se todo mundo pudesse, né, ter como parceiro empresas de tecnologia de ponta. Mas aí vai depender da demanda, da necessidade, do porte, enfim. A gente fala do olhar para o comportamento, sabe aquela barriga no balcão? Ou sabe, em termos de associações comerciais, eu poder ter o olho a olho, tete a tete com esse associado, como é importante, né? Como a gente capta, sejam coisas boas ou ruins, manifestações positivas, reclamações, isso é muito importante. Olhar de forma constante para o comportamento, não deixar passar em branco, não, tudo importa para a gente poder promover uma experiência melhor. E por último, a inovação. Por que inovação? Porque tem tanta mesmice, né, pessoal? A gente chama de comoditização, tem tanta mesmice no mercado, tem tanta empresa parecida ou associação parecida. Quando eu tenho um time que na lida com um cliente, seja ele quem for, promove inovação, não só inovação de produto, né? Mas inovação como isso que a gente está fazendo aqui, um encontro digital para desenvolver pessoas para compartilhar conteúdo, olha que bacana! Isso aqui merece
muitas palmas e reconhecimento. Pode ser inovação, às vezes, na forma de vender, num novo canal, numa abordagem. N histórias de inovação agregam valor na minha relação com o cliente. E aqui sim, das pequenininhas também valem, tá? E olha como a gente assistiu, quem me antecedeu do Sebrae falou isso antes, eu assino embaixo. Como o micro e o pequeno, em tempos de crise, mostra, né, uma capacidade criativa acima da média. Meu Deus, como criam tanta coisa legal que surgiu durante a pandemia, que lá o pequeno nem imaginou que teria essa capacidade, essa proatividade e fez. Adoro isso, sou encantada com a disposição de inventar, de abraçar um novo. E aí a gente finaliza, pessoal, eu estou vendo aqui no meu relógio, são 11h52, me perdoem, eu me programei para 50 minutos, mas eu comecei 11h15, enfim, dei uma acelerada, espero não ter prejudicado. Eu fechei com uma frase que eu assino embaixo, que diz que um cliente plenamente satisfeito é a sua maior vantagem competitiva, independente da gente estar falando do associado ou do cliente do associado. É isso. Foco no cliente é uma porta aberta para o sucesso, para a melhoria, para tudo que a gente quer de resultado na empresa que for. Queridos, obrigado por terem prestado atenção. Não pude ver as carinhas de vocês. Espero que aqueles que entraram lá, quando eu comecei, tinha 90 e poucos, tenham ficado até o final, tenham podido ouvir. Faço com o maior carinho, porque acredito piamente nesses conceitos, nessa forma de conduzir um negócio. Eu vou, na última tela aqui tem meu e-mail e tem meu Insta também, que é o meu sobrenome, que é Terra Beck. Eu vou descompartilhar a tela. Vou ouvir aqui o pessoal que fica na coordenação para eles me dizerem se tem alguma pergunta no chat para a gente poder conversar um pouco mais. Tá bom? Vou descompartilhar. Ainda não. Posso descompartilhar? Pode, vamos lá. Ai, Edu, vamos lá. Eu acelerei para não ultrapassar demais o tempo, Edu, mas sabe como é que é, né? Eu trouxe muita coisa que eu queria falar, enfim. Espero não ter levantado os cabelos de vocês aí. Vamos lá. Muito bacana, muita informação boa. Legal. Me fez, inclusive, rememorar de algumas discussões que a gente tem travado aqui no Ministério, no Fórum de... Olha que legal. Exatamente sobre o comportamento do cliente. Então, isso é uma discussão recorrente e eu acho que quem vende algo, produto, serviço, o que quer que seja, tem que estar preocupado, de fato, com o cliente e se organizar minimamente. Então, eu vou começar aqui com as perguntas. Tá bom, querido. Primeiro, a Jeane Castro, ela te parabeniza aqui pelos exemplos, diz que foi show. Jeane, obrigado. A Ana Lúcia faz uma observação, ela fala assim, penso que a cultura empresarial é a grande estratégia de uma marca para a cultura chegar no cliente. Aí ela faz a pergunta, como você acha possível as associações comerciais trazerem esse conceito para as suas relações com os seus associados? Legal. Repete o nome dela? É Ana Lúcia. Ana, ela tocou num ponto nevrálgico, né? Cultura. Meu Deus do céu, olha, o Lucas fez assim. Por quê? Porque tudo começa na cultura da empresa, seja uma associação ou não. Se a cultura da empresa não é voltada ao cliente, não adianta, tu vai fazer projetos, tu vai inventar coisa e não acontece. Não acontece por quê? Porque os fundadores não acreditam, porque o presidente não acredita. Então, cultura é de cima para baixo. Quando eu tenho na linha de frente as minhas lideranças, né, acreditando nisso, eu tenho uma cultura pró-cliente, que não vai ser perfeita, mas que a gente vai fazendo ajuste e vai buscando adaptação ao mundo novo, né? Porque a cultura também ela é passível de modificação. Não é de uma hora para outra, sejamos honestos. Vou fazer uma palestra sobre experiência do cliente numa empresa que não é voltada ao cliente, vou mudar tudo? Não vai. É um trabalho de formiguinha. Quando ela pergunta como é que eu vou instituir essa cultura, né, nas associações e tal, é trabalho de formiguinha, é sensibilização, é exemplo, é dados e evidência de que, por exemplo, empresas focadas no cliente têm um resultado superior. O peso de uma marca, de uma reputação, que se ela trata bem o cliente, ela vai ter certamente indicadores mais positivos.
É trabalho de formiguinha, começa de cima para baixo, tem como dar certo, mas vai muito de sensibilização e evidências. Olha como dá certo, ó, não é só para bonito, é para tu ganhar mais dinheiro, é para tu crescer. Não tem hoje em dia, na boa. Se alguém me dissesse assim, mas não é bem assim, cliente, eu diria, na boa, fecha as portas. Porque se eu não estou disposto a encarar esse consumidor, esse cliente exigente e me voltar a experiências positivas, então, assim, ó, não perde tempo. Porque a chance de dar errado é muito grande, entendeu? Eu tenho que ter essa sede, essa vontade de entender, melhorar. É constante. Por isso que eu falei das lideranças CX. Elas é que vão fomentar no dia a dia. Quando a peteca está caindo, volta. Não fica falando mal do cliente, ele é importante para... Isso é muito... No dia a dia faz toda a diferença. O Lucas está rindo, mas quanta reunião que eu já participei, e é óbvio que eu não vou citar nomes aqui, de empresários, equipes, dizendo, esses mal, esse chato, esse tal. Eu respiro assim, gente, a tua empresa só existe porque existe cliente. Como é que tu fala isso na frente do teu time? Nos bastidores a gente até pode, né? 2 vezes dizer, ai meu Deus, esse aqui, assim, ninguém merece. Ok, nos bastidores fecha e para o time não dá. Mas enfim, vai lá, Edu, continua. Vamos lá. O José Geraldo também te parabeniza, falando que foi sensacional. Legal, José. A Aline Batista diz assim, como superar o gap que muitas empresas têm no pós-venda, no momento em que o cliente procura para resolver um problema? Que legal, gente, essas perguntas muito inteligentes. Tu sabe, Aline, né? Tu sabe que eu ainda vejo uma infinidade de empresas, clientes nossos muitas vezes, que acham que o pós-vendas quem faz é o próprio vendedor, depois ele liga, vê como é que tá. O pós-vendas, sim, se a mercadoria não chega, eles ligam. Cara, isso não é pós-vendas. Pós-vendas tem que ser algo pensado em retenção, contatos com esse cliente para garantir que ele ficou satisfeito com a entrega. Não é... O pós-vendas hoje, o pouco que existe, ele é focado em problema. Olha, entregaram os móveis sem puxador. Tá, liga lá pós-venda, ele vai resolver. Cara, pós-vendas não é focado em encrenque e problema. Pós-vendas é focado em efeito uau. É alguém fazer contato para ter certeza que tu ficou satisfeito com o sistema, satisfeito com a entrega, saber se falta alguma coisa que eu possa ajudar. Então, o pós-vendas ele é o reforço de um bom atendimento. E hoje ainda, ou ele é focado em problema, encrenca, falta de produto, devolução, ou não existe. Eu, esses dias, desenvolvi esses MECs, que a gente chama, né, modelo de atendimento comercial, e aí, quando chegou na etapa do pós-vendas, o cliente disse assim, não, bota aí, que o pós-vendas é quando a gente envia uma pesquisa anual de satisfação. Eu falei, eu não vou botar. Isso não é pós-vendas. Ué, vou botar lá no manual dizendo, nosso pós-venda se resume... Não, tu pode dizer que tu aplica uma pesquisa, mas não chama de pós-vendas isso. Então, tem muito a evoluir em pós-vendas, muito. A pergunta da Aline foi extremamente oportuna. A Josiele diz... E um bom pós-vendas, ele gera venda, né? O bom pós-vendas, ele já vai te dizer de uma novidade, olha, meu Deus do céu, pessoal de pós-venda não é para fazer amizade, é para vender mais? Vou passar para o vendedor, tu não tem isso ainda? Só um pouquinho. Pensa um pós-vendas bem feitinho. Faz a máquina girar, né? A Josiele, sabe as palavras. Ficaria te ouvindo dias. Parabéns. Ai, que exagerada, que mentira. Ela já deve ter saído até. Ai, que ótimo. Muito bem. O Henrique diz assim, a experiência positiva do cliente nessa jornada pela empresa, seja ela do tamanho que for, é tudo que há de melhor na nossa relação de consumo. É exatamente isso. E tu sabe que ele falando isso, né? A experiência, ela é um todo, ela não é só o ato da compra. Eu tenho que pensar isso. Eu tenho experiência com a empresa quando eu acesso o site, quando eu ligo com problema, quando o vendedor me liga. A experiência, ela é macro. Se eu olho ela muito no específico, eu fico jogando para a área comercial a responsabilidade de experiência positiva. Não é só área comercial. Isso tem que ser muito
dito nas empresas, porque senão a gente dá um super foco para uns e negligencia outros que estão interagindo com o cliente também, né? Pascal, eu vou fazer mais 2 perguntinhas em Tá, função... querido, vai lá. E aí eu quero contar contigo para a gente poder, de repente, conseguir responder os demais. Ah, tá. Pô. Tu sabe que esses dias eu fiz 2 movimentos. Teve um que colocaram no YouTube, e aí as perguntas estavam lá, eu respondi no YouTube, e teve outro que me pediu, Edu, e eu fiz de boa para gravar. Me passaram as perguntas, eu gravei, oi, tudo bem, fulano? Olha a resposta, e aí mandaram para essas pessoas. Tu decide. Mas é possível sim. A gente vê a melhor forma. Tá, a Mariana diz assim, ó, você colocaria a questão do espaço físico, empresa, escritório, loja de dentro, na questão caixa? Na questão caixa? Como assim? Na questão caixa. Ah, na questão CX, ela deve ter dito. Tá. CX. CX e caixa fica muito parecido, Caixa, eu entendi. E aí ela faz outra pergunta junto. Tá. Essa questão da experiência começa da porta para dentro, né? Imóveis, decoração, cor de parede, cheiro e etc. Não, ela já respondeu a própria pergunta, né? Ela falou com propriedade. Se eu tenho loja física, é claro que o ambiente é um dos aspectos ligados à experiência. Então, não adianta eu ter pessoas educadas, corteses, num lugar sujo, num lugar que está quente, o banheiro não dá para usar, ou enfim, é um conjunto. Se eu não tenho loja física, a experiência está muito mais ligada à forma de interação. Mas tendo a loja física, tudo. E outra, né, que ela falou, que eu acho que é bom reforçar, se o ambiente como um todo, até nos bastidores, não é legal, se está tudo velho, se está tudo precisando, né? Claro que eu não estou falando para ser assim, o espaço Google, não é isso. Não tem que ter frescurite. Mas o mínimo de conforto. Se a pessoa não se sente bem na cadeira dela, né, num banheiro limpinho, como é que eu vou exigir que ela preste um serviço de excelência? Ela não se sente respeitada. Então, esse comentário nos dá 2 olhares para o meu espaço físico que recebe o cliente, tem que ser pensado em todos os detalhes, e no espaço físico que comporta o meu time, né? Eu preciso que eles se sintam bem, senão é muito mais difícil buscar engajamento. E eu não estou falando em frescurites, a gente tem que botar mesa de ping-pong, mesa de sinuca, não é isso. Porque às vezes o pessoal desvirtua, né? Acha que eu só seria feliz e atenderia bem se eu tivesse um frigobar na sala. Tá. Legal, né? Eu sou do tempo que estragou o ar-condicionado, joga um borrifador e continua sorrindo. Não tem essa de o contexto fazer tu atender mal, né? Mas, enfim, boa pergunta. O Gilmar fala assim, qual sugestão você poderia dar para o encantamento e fidelização dos clientes captados pelas associações comerciais, ou seja, os seus associados? Caramba, assim, na finaleira ele me fazer essa é sacanagem, né? Mas tudo bem. Eu vou tentar ser honesta com o que me veio na cabeça de primeiro, tá? Tem muita coisa para falar. Mas eu vou recorrer à Disney. A Disney tem os pilares da prestação de serviço de excelência, que são 3. E eu, na minha associação, na minha entidade, eu faria disso assim, a minha carta magna, a minha bíblia. Atender o meu cliente tem que estar preparado para investir em cortesia, educação, bom dia, boa tarde, chamar pelo nome. Não existe quem vá gostar de um atendimento que não é sustentado pela cortesia. Segundo, eu preciso de pessoas com pleno conhecimento do que estão fazendo, falando, vendendo. Então, a cortesia e o conhecimento tem que estar junto. Gente despreparada, eu vou te achar simpática, mas eu não volto. Por quê? Porque tu não me agregou em nada, entendeu? Então, a cortesia, o conhecimento e o terceiro é o mais difícil. Mas eu assino embaixo o que eu aprendi com a Disney. O terceiro é o padrão. Padrão é a capacidade do meu time fazer bem feito sempre. Porque não adianta fazer bem feito, atrair o associado só quando eu estou bem. Mas sexta-feira ninguém merece. Depois das 5 eu tiro do gancho. Ou, se eu não tenho padrão, eu não tenho excelência e eu não vou ser, digamos assim, desejada pelos meus associados. O padrão é o mais difícil, Edu.
É fazer bem feito, independente do teu dia, das contas para pagar, da briga em casa, da chuva, ou porque, enfim, eu estou preocupado com alguma coisa. Padrão é o mais difícil e o mais importante. Senão, tu vai lá na segunda-feira e vai dizer, que gente legal, né? Nossa, agregaram. Eu vou na terça e digo, uma mulher que nem me deu bom dia. Não adianta nada, tua marca está comprometida. Então, eu faria essa combinação, cortesia, conhecimento e padrão, que eu aprendi na Disney e levo para a minha vida. Espero ter contribuído. Mas tem muito mais para falar, né? Com certeza, né? Dá vontade, assim, de contar mais coisas. A gente tem realmente muita pergunta, muitas... Ai, que legal! Aqui, olha parabenizando pela palestra, pela didática, pela oratória, pela organização, enfim, uma série de perguntas. Que a gente vai se ver de novo, né? Tem um outro encontro sobre negociação. Ó. O assunto é outro, mas é tão legal quanto. O assunto de amanhã eu vou falar um pouquinho mais. Tá. Durante hoje, porque o assunto também, quando você fala de cliente... Né, não tem como, né, Edu, dá vontade de falar. Né, eu sempre tenho dito que se aquela reclamação é recorrente, agradeça ao seu cliente, que ele está te dando feedback gratuito, você não gastou nada. Exatamente. Lidar com reclamação é isso aí, é gratidão. Que bom. É isso. Bom, professora, então eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais do dia de hoje, porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Para a gente finalizar aqui a nossa palestra de hoje. Tá. Gente, eu sei que está todo mundo aí já louco para ir almoçar, mas eu vou reiterar o meu agradecimento pela paciência, pela oportunidade de falar com vocês. Tanta gente importante, cheio de coisa para fazer e pararam para me ouvir. Então, sou muito grata aí pela oportunidade. E eu digo que eu sou uma otimista sem conserto. Eu sempre acredito que dá para melhorar em termos de atendimento do cliente. Então, que os nossos times que me escutam sejam apaixonados pelo cliente, porque independente de cliente fácil ou difícil, a minha empresa não sobrevive sem ele. Eu preciso ter isso enquanto pauta diária, não só quando tem uma live, não. É todo dia assunto na empresa, como melhorar ou como resolver o problema. É assim que a gente evolui. Não é só com boas ideias, é arregaçando a manga mesmo e trabalhando duro para ser cada vez melhor a relação com ele. É isso que eu acredito, Edu. Enfim, é difícil, mas é possível. Muito obrigado, Pascal. Lucas, palavras finais. Saímos ricos aqui, mais que bom, de conhecimento, Lucas. Poxa, foi demais, agradecer mesmo, e amanhã estaremos juntos novamente, tá? Um grande abraço a todos. Obrigada, viu, gente? Bom almoço, ó. Valeu, muito bom. Presidente Jonas. Presidente Jonas está aí ainda, caramba! Estou aqui vidrado. Estou aqui vidrado nas suas palavras. Meu Deus, muito bacana. Que orgulho. Muito legal, bacana, muito Jonas. Obrigado, professora. E o meu sentimento daí, um sentimento de 20 anos aí de lida dentro de associações comerciais e de militância aí no nosso associativismo no Brasil. Nós somos tão carentes, mas tão carente do que a senhora está nos falando, a senhora está colocando isso para toda a nossa equipe, para todo o Brasil. Legal. Isso é tão importante para nós e é uma coisa que eu acredito tanto e luto tanto por isso, que eu chego a ficar assim, digo, agora vai, sabe? Então, que legal. É muito legal. Então, a gente está encontrando o caminho para que a gente consiga transmitir isso para as nossas associações comerciais, para as nossas federações, para a nossa própria CACB. Então, a nossa equipe envolvida com isso, todas as equipes nos 3 níveis do associativismo nosso, eu estou de veras empenhado nisso, a gente está com o presidente Jorge aí empenhadíssimo nessa questão da gente conseguir realmente transformar as nossas associações comerciais, as nossas federações no Brasil todo. Então, nós estamos lutando por isso e nós vamos continuar, estamos muito determinados de andar nessa direção, em função das nossas parcerias que fizemos e com todas as outras que virão. Então, existe um poder imenso do associativismo na questão institucional e nós queremos transformar esse poder também na questão comercial. Então, há um casamento muito forte com o que a senhora está colocando aqui que a gente pode, então, transmitir isso para os nossos
colaboradores, para os nossos presidentes, para as diretorias, para todo mundo. Deveria estar todos os presidentes da Associação Comercial do Brasil, os 2.300, ouvindo a senhora falar. Ai, meu Deus, agora fez meu dia. Mas está gravado, né, Edu? Obrigada, viu, Jonas? Meu Deus, com feedback desse eu vou continuar fazendo o meu trabalho aí com dedicação. Muito bom. Bom, muito obrigado. Então, agradecemos. Amanhã temos um novo encontro marcado, no mesmo horário, novamente com a Pascale. Agradeço em nome da nossa confederação e dos nossos parceiros, Sebrae, SafeWeb e o WebCia. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.